chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Assim que Jesus saiu do barco, logo, algumas traduções, instantaneamente, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Amém? Glória a Deus. Não vamos ler o texto todo, que o texto é longo, e depois a gente vai entrando no texto. Tá bem? O primeiro versículo diz assim: chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Está assim na tradução de vocês? Amém. Vamos ler juntos? Chegaram a outra. Vê como dá a tradução de vocês. Margem. Margem. A província. A província dos Gadarenos. Observem que se vocês só leem esse versículo, nós não vamos ter glória, nós não vamos ter aleluia, nós não vamos ter nenhuma manifestação. Por quê? Porque nós não conhecemos o que aconteceu antes. A Bíblia, quando ela foi escrita de uma forma integral. Depois ela foi subdividida em capítulos e em versículos. Então, para que a gente possa entender o capítulo 5, é fundamental que a gente tenha entendimento do capítulo 4. Quem olha para o irmão, olha para o irmão que está ao teu lado. Olha que simpatia, olha que energia, olha que alegria. Por quê? Porque ele está no capítulo 5. Vocês não sabem como foi o capítulo 4 dele. O que ele passou, o que ele sofreu, as dificuldades que ele teve, né? Para ele poder estar agora com essa vivacidade, com essa alegria, com esse rosto bonito, com essa simpatia. E é esse contexto aqui, do capítulo 5, que ele é bastante interessante. A Bíblia é feita para que a gente possa ver, segundo o Senhor viveu, segundo o Senhor ensinou, segundo o Senhor quer também nos ensinar. Mas é difícil para a gente ver, né, uma pessoa que opta, que decide viver no sepulcro. E o pior do que isso, essa pessoa começa a gritar, e pela ausência de resultado dos seus gritos, ela começa a se cortar, ela começa a se rasgar. É difícil a gente ver isso. Pode sentar, amados, pode sentar, desculpe. É difícil a gente ver isso. É difícil a gente ver homens, pessoas indo acorrentar esse homem. Porque não são os demônios que acorrentam esse homem, são os homens de Gadara. Vão lá, acorrentam, e a explosão, a possessão de demônio nesse homem é tão grande que eles exercem uma força nesse homem, e esses grilhões, que são correntes mais grossas, né? As correntes mais finas são despedaçadas. E o que me chama, que me angustia mais ainda, é que os homens voltam lá para colocar novamente correntes nesse homem. E não são correntes quebradas, que depois foram soldadas, são correntes novas. E voltam a acorrentá-los.
Esses homens de Gadara têm uma dificuldade muito grande. Eles não têm a capacidade de entender esse homem. Eles não têm a capacidade de entender talvez outros homens. E aqui a gente vai ver uma coisa extremamente forte. Como o inimigo usa vidas humanas como templo dele. E ele usa numa versão contrária ao que o projeto de Jesus. Sepulcro é lugar de morto. Mas ele coloca um vivo lá. Ele pega o início da história de uma pessoa e leva para o final da história. Ele não quer que você viva nada. O novo, os milagres, a alegria, a satisfação, o entendimento, o encontro com o Senhor. Ele te traz do início e te joga no final. Jesus faz o contrário. Pega você no final e te traz para o início, para te começar uma nova história, para começar uma nova vida. Glória a Deus. No final do capítulo 4, né? No final do capítulo 4, vai dizer assim, ó. Final do capítulo 4, último versículo. Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por quê? E no versículo 35, né, antes do Senhor chamar para que passemos para o outro lado, né, que é o capítulo 5, eles só chegaram porque num determinado momento, Jesus diz assim: passemos para o outro lado, vamos para o outro lado, porque o capítulo 4 todo vai ser um dia intenso. Imagine um pré-vestibular. Os nossos jovens agora fizeram o Enem agora, né? Imagine esse Enem, esse pré-vestibular. Foi um dia todo de ensinamento, né? O capítulo 4 começa assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar. Só que ele começou a ensinar aos discípulos. E a multidão se ajuntou, porque a multidão já estava acostumada a aprender com Jesus. E aí que ele começa as parábolas dele, né? É no capítulo 4 que ele começa as parábolas. E a primeira parábola é a do semeador, né? Aí depois vem a parábola da candeia, da semente, do grão de mostarda. Então ele tem um dia inteiro de ensinamento. Só que no momento ele diz, como nós teríamos que escutar hoje: vamos deixar de teoria e vamos partir para a prática. Glória a Deus. Vamos fazer de uma forma real. E aí, no versículo 35 do capítulo 4, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. Às vezes a gente tem esse mesmo sentimento. A gente acha que já é tarde. Mas o que é tarde para nós é novo para Deus. Deus quer começar a partir de agora uma nova história, uma nova experiência, na prática com cada um de nós. É no tarde para nós que é novo para Deus. Glória a Deus. Só que nesse momento, eles entram no barco. Barco é símbolo para Jesus de púlpito, de lugar de pregação, de deslocamento. Barco é um lugar confortável para Jesus, porque quando ele não tinha, ele mandava arrumar um barco para que ele pudesse entrar. E aí ele vai e está na proa. Na proa dormindo. Na popa dormindo. E lá tinha uma almofadazinha. Agora a primeira pergunta: Jesus estava dormindo? A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. Ele não estava dormindo. Ele estava querendo ainda ensinar um pouco mais. Por quê?
Porque enquanto eles estavam na polpa, a polpa é o final. Imagina um barco assim. A polpa é o final. Os discípulos estavam aqui na proa, na frente, fazendo as coisas, remando na frente, e Jesus estava atrás. Eles estão na frente, com todo o poder, com toda a energia, com tudo aquilo que acham que podem fazer. Estão lá. E de repente, começa os ventos, começa o mar a passar por cima do barco, começa o mar a encher o barco, e aí eles ficam meio sem saber o que fazer. O que vão fazer? Acorda o mestre. E aí eles saem da proa para a polpa. Aí eles ficam perto de Jesus. Aí eles, acorda. Eles esqueceram a proa, agora estão na polpa. Acorda. Quando a gente está perto de Jesus, porque às vezes a nossa vaidade é querer ficar na proa, mas o nosso lugar é na polpa, é perto de Jesus. Acorda. Por que, amados? Porque pisar em Gadara é muito difícil. Chegar em Gadara é muito difícil. Porque significa entrar na terra dos gentios. Sair da nossa zona de conforto e entrar na terra dos gentios. Uma terra que a gente não conhece. Mas o mais interessante é que Jesus vá a Gadara, não por causa de uma multidão, não por causa de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Jesus vai libertar um homem. Jesus vai pisar em Gadara por causa de um homem. Isso contradiz a tudo isso que a gente vê hoje na igreja. Não é por causa de multidões, é por causa de um homem, por causa de uma alma que Jesus quer libertar. Só que aí no versículo 5, chegaram a outra banda do mar. Aqui a gente tem que dar glória, porque quando a gente entende o contexto, significa dizer, independente dos ventos, independente das tempestades, independente do barco estar quase quebrando, independente disso, como o louvor diz, aquieta o meu coração, porque eu estou com Cristo. Cristo está acordado do meu lado. Glória a Deus! Com Cristo, eu vou chegar lá. Porque Ele que disse que nós iríamos chegar lá, que nós chegaríamos na outra, vamos para o outro lado. Foi Ele que nos garantiu. Falta intimidade, falta santidade. Glória a Deus. Falta a gente sair às vezes do lugar do púlpito, porque o púlpito não cabe todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica na polpa. E aí, agora em Gadara, a gente vê o inverso. Quem pisa primeiro é Jesus, não são os discípulos. E o texto é fantástico. Porque isso aqui é para crente louco, acho que crente maluco. Acho que não tem crente maluco aqui não, tem crente maluco aqui. Glória a Deus. Porque o texto vai dizer que é simultâneo, quer dizer, ao mesmo instante. Não é que ele pisou e depois, não. Foi quando ele pisou. Quando ele pisou, o endemoniado sai de lá, dos sepulcros. Não é quando ele pisa, não, e depois. Ele pisou, e o endemoniado sai dos sepulcros. Eu aprendo uma coisa aqui fantástica. A presença de Jesus é suficiente para atrair quem está lá. Glória a Deus. E trazer para cá. Glória a Deus. A presença de Jesus ela é suficiente Glória a para Deus. tirar quem está lá e trazer para cá. Glória a Deus. Jesus não vai lá. Ele tira de lá e traz para cá. Glória a Deus. A presença de Jesus é suficiente. É suficiente. Agora, eu queria que a gente entendesse esse sepulcro aqui. Esquece tudo que vocês pensam em termos de sepulcro. Não é o cemitério do Jardim da Saudade, não é o cemitério de São João Batista, tá certo? Sepulcros naquela época era um buraco
porcos feitos na rocha, que viviam loucos, que viviam marginalizados e que viviam, eram jogados também mortos lá. Olha o que o inimigo faz. Coloca no lugar que era para estar mortos, pessoas vivas. Coloca no lugar que era para ser só de mortos, pessoas vivas. Só Jesus para transformar um vivo morto, que hoje nós vivemos numa sociedade com tantas pessoas que acham que estão vivas, caminham de um lado para o outro, mas estão mortos. Só a presença de Jesus é capaz de atrair essas pessoas e de libertar essas pessoas. Nós não nos enganemos. É a libertação dessas pessoas que vai fazer a transformação da sociedade. Não é o nosso falar, não é o nosso querer, mas é a ação de Deus através das nossas vidas é que vai fazer essa grande transformação. Agora você imagina, o cara está no sepulcro. Jesus pisa na Gadara e ele sai. Há um entendimento aqui que eu acho interessante que os irmãos percebam. Talvez alguém aqui esteja passando nesse momento e essa palavra para essa pessoa. Toda vez que você estiver sofrendo uma tempestade, tua saúde está abalada, tuas finanças estão arrasadas, né? Tua vida está de cabeça para baixo, é porque Jesus está quase pisando na tua Gadara. Glória a Deus. Porque Jesus está quase. Sempre que houver uma libertação na tua família, no teu meio de amigos, na tua parentela, quando Jesus estiver quase pisando na tua Gadara, tempestades iguais a essa vão acontecer. Mas acalma teu coração. E quando Jesus pisar na tua Gadara, aquelas pessoas que foram desprezadas, abandonadas, que ninguém dá um centavo sequer por elas, elas vão sair de lá e vão vir para cá. Elas vão sair de lá e vão vir para cá. Imagine a loucura daquele se cortando, se rasgando. Agora eu fico imaginando que quem colocou aquele homem naquele túmulo foram os habitantes de Gadara. Pessoas que desaprenderam a conversar, a tentar se colocar no lugar do outro. Porque ser cristão é isso, é sentir na pele o que o outro está sentindo, é se colocar no lugar do outro. Tem problema? Afasta. Acorrenta, porque acorrentado eu estou com domínio no corpo do cara. Eu sei que ele não vai voltar para o convívio social, ele não vai incomodar mais. E as pessoas gastam tanto dinheiro em correntes e não gastam nada com palavra, nada com carinho, nada com salvar e libertar o outro, ainda nos dias de hoje. E aqui o texto diz uma coisa extremamente forte. E ninguém, no final do versículo 4, e ninguém o podia amansar. Amansar é termo ligado a bicho, gente. Aqueles homens estavam tratando aquele ser como se fosse bicho. E ninguém o podia amansar. E ninguém o podia amansar. Ele podia estar endemoniado, mas ele é um ser humano. Nós vemos pessoas que podem estar
dependentes, loucos na cocaína. Mas ele é um ser humano. Estão perdidos na prostituição. Mas ele é um ser humano, não é um bicho. Perdidos na cachaça. Mas é um ser humano, não um bicho. A possessão de demônios não tira o ser humano projetado por Deus naquele ser, em nenhum outro ser. Pode estar endemoniado, mas é um ser humano. Pode estar na cachaça, mas é um ser humano. Aleluia. Pode estar na prostituição, mas é um ser humano. É valoroso.